Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de hipnose e hipnoterapia. Nosso convidado é o professor Vanderlei Santana, que além de ser meu amigo particular, também tive o privilégio de fazer curso com ele. Então, ele não foi meu professor, ele é um eterno mestre, né? Porque o professor não para por ali. O professor a gente tem, pelo menos é o correto, eu penso que o professor nós temos que tê-lo por toda a vida. Vanderlei, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, agradeço o convite e acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente desmistificar e as pessoas conhecerem um pouco mais do poder que elas têm, o poder da mente. Além da hipnoterapia, você também fez programação neurolinguística, não é isso? Isso, e acaba que é um casamento bem legal entre a hipnose e a programação neurolinguística, que nada mais é que reprogramar a mente. Então a gente acaba sendo reprogramado desde criança e no decorrer da fase adulta acaba desenvolvendo alguns comportamentos, digamos, indesejáveis. Então a hipnose e a PNL ela vem para contribuir com a saúde mental, né? e tudo Inclusive, mais. Nós vamos abordar, né, mais para frente, no decorrer do programa, as aplicações da hipnose na área da saúde, várias doenças, né, que podem ser tratadas com a hipnose. Isso, com certeza. Coisas que muitas pessoas ainda não conhecem, mas hoje vai ser uma oportunidade Exatamente. De conhecer. Os mitos, né? Isso. Professor, então falando em hipnose, vamos explicar para os nossos telespectadores o que vem a ser a hipnose. Vamos lá. Muita gente acha que a hipnose tem a ver com religião, um misticismo, e não tem nada disso. É pura ciência. A hipnose nada mais é que um estado de foco e concentração. E nesse estado a gente está aberto às sugestões externas. A gente vai ter acesso ao que a gente chama de subconsciente. A hipnose acontece quando o sujeito, a pessoa que está sendo hipnotizada, aceita uma sugestão externa que vem do hipnotista ou do hipnoterapeuta. Nesse momento, quando essa sugestão é aceita pelo subconsciente e vira verdade, a gente tem uma alteração da percepção da realidade. Isso é o que a gente chama de hipnose, quando essa sugestão ela ultrapassa a mente consciente, aquele fator crítico que fala que isso é possível, que isso não é possível. Quando a gente consegue colocar essa sugestão lá e a gente consegue fazer uma reprogramação mental, a gente chama esse processo de hipnose. E trabalhar com a mente é muito legal, né? Muito bonito, né, Vanderlei? Sim, é uma coisa bem, bem poderosa e as pessoas, a grande maioria delas, não conhecem o poder que tem e acham que a solução vai vir de uma terceira pessoa, quando na verdade todos os recursos necessários para mudança elas já têm e a hipnose apenas ajuda a acessar esse potencial interno. Né? É a própria pessoa que vai achar a solução para os problemas. Professor, acredito que muitas pessoas, né, nem todo mundo tem a obrigação de saber tudo. Então a hipnose, muitos perguntam, questionam, a hipnose, a pessoa dorme e tem perigo de não acordar mais? Ou, por exemplo, a gente sempre ouve também, fez uma regressão para tirar algum trauma do passado, e a pessoa, será que volta? A pessoa pergunta, né? Será que eu vou voltar dessa regressão? Estou intraútero, será que eu vou sair disso? Então é uma pergunta muito comum. É uma pergunta muito comum. E o primeiro conceito que a gente tem que entender é que a pessoa não dorme. Em nenhum momento ela vai ficar inconsciente. Esse mito ele vem justamente da palavra hipnose, do Deus do sono, hipnos, que significa sono. E tem essa relação porque a pessoa geralmente fica com os olhos fechados e num estado grande de relaxamento. Mas a pessoa em nenhum momento fica inconsciente. Então ela vai ouvir o tempo todo o que está acontecendo, ela sabe que ela está sendo hipnotizada. E quando a gente faz a regressão, que nada mais é que voltar para um momento anterior para achar a causa do problema, onde o problema se iniciou, a pessoa não foi para lugar nenhum. Então não tem como ela não voltar se ela não foi para lugar nenhum. Ela simplesmente está acessando uma memória do passado, mas ela sabe, ela vai lembrar de tudo o que aconteceu e não existe nenhum perigo em relação a isso. Isso é um dos mitos mais comuns que existem. A primeira pergunta, doutor, mas eu vou acordar, eu não vou ficar dormindo, não né? Vou voltar da regressão. Inclusive você precisa ter a comunicação, hipnose é comunicação. Inclusive a pessoa está acordada e conversando com quem está hipnotizando. Exatamente. Se em algum momento ela entrar no sono fisiológico, o máximo que vai acontecer, eu vou lá e acordo ela pra gente continuar. Porque o relaxamento é muito bom, né? Dá uma relaxada boa e acaba dando sono mesmo. Não vai dormir, não. Se ela dormir, tem que acordar, porque a gente precisa manter essa comunicação até o final da sessão. Vanderlei, uma coisa também que a gente sempre ouve, uma pergunta, a pessoa fala o que não quer ou a pessoa só fala o que quer falar? Por exemplo, tem muitas pessoas, por exemplo, tem algum problema, alguma coisa, e não gostaria de comentar aquilo para ninguém saber. É possível a pessoa falar sem querer falar? Não, porque a sugestão para ser aceita pelo que a gente chama de subconsciente, ela precisa ser aceitável para o subconsciente. O que significa isso? Existe um conjunto de valores, um conjunto de crenças
dentro da mente subconsciente, e quando ela recebe uma sugestão, é como se o subconsciente fizesse um check dessa informação, para ver se ela vai contra os princípios, os valores e a moral da pessoa. Se alguma dessas coisas forem sofrer algum tipo de interferência, o subconsciente automaticamente rejeita essa sugestão. Então, por mais que ele esteja hipnotizado, ele não está sob o controle do hipnotista. A mente consciente ela ainda está ali ativa. Ele simplesmente, temporariamente, a gente tem um rebaixamento dessa faculdade crítica. Mas em nenhum momento ela vai fazer algo que ela não faria se não estivesse hipnotizada. Exatamente. Fala só aquilo que a pessoa quer falar. Exatamente. Então isso aí é um outro mito também, isso não acontece. Professor, inclusive, em todas as profissões, em todas as áreas, nós sabemos que existe aquelas pessoas que usam mal a profissão, né? Então, ou seja, teoricamente seria o famoso charlatão, como todas as profissões. Então eu acredito que na hipnose também acontece isso. Por isso que eu estou te perguntando dos mitos, se a pessoa volta, se não volta. Você acabou de frisar que a hipnose também não é religião, então é uma ciência, né? Então, eu acho que isso é importante frisar, mostrar para os nossos telespectadores que realmente a hipnose é um tipo de tratamento que nós vamos falar mais para frente, né? Que vem a beneficiar todos ou aqueles que queiram ser beneficiados. Então, a hipnose ela não oferece risco nenhum. Ela é uma ferramenta. Então, o perigoso é o profissional. Mesmo assim, existe no subconsciente um gatilho de autopreservação. Ele já é programado para proteger a pessoa de alguma coisa que ele acha perigosa. Então, mesmo que o hipnotista seja mal intencionado, ele não vai conseguir fazer com que a pessoa faça algo que ela não queira fazer, justamente por... Isso é muito importante e muito bem colocado, né? Que às vezes a pessoa fica preocupada, estou em trânsito, estou sendo hipnotizado, e agora? O que ele vai fazer comigo? Né? Não existe exatamente. Isso, né? Você precisa do consentimento do sujeito para que a hipnose aconteça. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então quem faz o processo acontecer é o sujeito que está sendo hipnotizado. Ele apenas segue as instruções de alguém. Então por isso que não tem como ele ficar sob controle e vai... Sem o consentimento não existe hipnose. Não existe né? hipnose sem consentimento, exatamente. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de hipnose. Professor, a hipnose tem alguma contraindicação ou todas as pessoas podem ser hipnotizadas desde que queiram? Exatamente. Não tem nenhuma contraindicação a princípio, pois é um estado natural da mente. Acontece com todas as pessoas todos os dias. É como quando você está dirigindo seu carro, indo para casa, focado em chegar em casa, e você chega lá e nem percebe o tempo que passou, parece que você simplesmente apareceu lá. Você não lembra se passou no radar ou se alguma coisa aconteceu. Você estava tão focado que você não viu o tempo passar. Esse estado de alta concentração é o estado hipnótico, então já é um estado natural da mente, não tem contraindicação. Em alguns casos, por exemplo, se a pessoa tem algum tipo de patologia que impede a comunicação, não é que é uma contraindicação, mas você não vai conseguir fazer o processo. Torna-se difícil, né? Torna-se difícil porque você precisa da comunicação. Então, se ela tiver algum problema de saúde que impede ela de se comunicar com o hipnotista, com o hipnoterapeuta, a gente não vai conseguir fazer o processo. Um outro caso também, quando a pessoa tem algum tipo de problema cardíaco, porque muitas vezes você tem uma emoção muito forte durante a sessão, então Sim. isso pode ser poderia ser tem que tomar um cuidado, tem né? que ter um Para cuidado, conduzir. para conduzir. Até porque a hipnose ela sempre vai ser conduzida junto com um tratamento também. Então ela não vai substituir um tratamento com um médico, né? Ou com um psiquiatra. Ela vai andar junto, é uma ferramenta a mais para esse processo que ajude terapêutico. muito, né? Depois eu vou pedir para você, se for possível, né, comentar alguns casos, lógico, sem faltar com a ética, mas alguns casos assim de hipnose que marcaram, né, que chamaram assim a atenção, que eu sei que você tem bastante, né? Tem vários. Tem bastante. Então, as aplicações, elas são diversas. Mas a gente pode falar que qualquer transtorno de origem emocional, então essas doenças psicossomáticas, a hipnoterapia vai ter um papel importante. Por exemplo, depressão, síndrome do pânico, toque, alguns casos de ansiedade. Então, por exemplo, eu tive uma cliente uma vez, não vou falar o nome, claro, Sim. mas ela tinha um quadro de depressão e uma ferramenta que a gente pode usar é a regressão, que a gente fala com um pouquinho mais de detalhes no último bloco, mas a gente acha a origem do problema. Então o foco da hipnoterapia não está no sintoma presente, tá? Na origem dele. Porque a pessoa não nasceu com depressão.
ela adquiriu esse comportamento. Aconteceu durante a vida. Aconteceu né? durante a vida. Então, através da regressão com esse cliente, por exemplo, a gente achou o que a gente chama de evento sensibilizador inicial. É o que deu a origem para o problema. E nesse caso, a mãe dela tinha esquecido de buscar ela na escola. Ela tinha 4 ou 5 anos de idade. Então o subconsciente registrou aquela emoção de abandono, de minha mãe não gosta de mim, alguma coisa do tipo. E a gente vai rastreando os eventos através dessa emoção inicial para ver e fazer a ressignificação, fazer com que o sujeito interprete o evento de uma maneira diferente. Porque o evento nada mais é do que uma coisa que acontece. A partir da interpretação passa a ter uma emoção negativa ali. Pode ser mal interpretado ou não. Né? Então ela foi lá, a mãe esqueceu na escola, com 8, 9 anos, ela tá brigando com o irmão, eles se machucam, a mãe pega só o irmão no colo, não pega ela, e ela já, minha mãe prefere E meu olha irmão só do que como eu. isso interfere, né, na vida da pessoa. Exatamente. Né? Então a hipnoterapia, a gente vai em cada um desses eventos e faz esse processo de dessensibilização, de tirar aquela carga emocional Aquele negativa. trauma, né, que a pessoa e aí teve. o sintoma não tem motivo para existir, porque a origem emocional não existe mais. Então não é que você apaga a memória e nada disso. A pessoa continua sabendo que aquilo aconteceu, mas aquilo não mais incomoda ela como incomodava antes. E aí aquela depressão simplesmente vai embora. Às vezes parece até... É um processo muito rápido, então às vezes a pessoa fica até, nossa, mas como pode? Você faz... Tô bem, né? Cadê? E aí você até pede para a pessoa, cadê aquela tristeza, aquela depressão? Tenta sentir isso agora e a pessoa simplesmente... Não tem. Ela desaparece, então é bem interessante. Casos de gagueira, por exemplo... Eu sei que você teve um caso de gagueira, né? Então esse cliente ele gaguejava há mais de 50 anos. E ele lá com 3 anos de idade, ele acidentalmente matou um filhotinho de cachorro. Eu lembro que eu contei pra você essa história, né? No curso, né? Durante o e curso. a hora que ele vai chorar, o pai dele faz ele engolir o choro. Se você chorar, eu vou te bater mais. Nessa hora de engolir o choro, o subconsciente entendeu que ele não podia se expressar. Não podia falar mais. Não podia né? falar mais. A hora que a gente faz a ressignificação e faz o cliente chorar tudo que ele tinha para chorar, simplesmente ele voltou a falar normalmente, isso em apenas uma sessão. Então, a gente vai trabalhar muito nesses casos que não tem origem E lembrando fisiológica. que a sessão também dura, pelo menos a inicial, né? A primeira sessão, então de 4 horas mais ou menos. Se você fizer o que a gente chama de esse atendimento inicial, anamnese, a gente faz toda a explicação do que é hipnose, então o cliente tira todas as dúvidas. Muitas vezes a gente já inicia o tratamento no mesmo dia, se o cliente quiser ele tiver com uma certa já urgência. resolvendo, né? Então você não dá muito para saber o tempo mínimo, então não é como o psicólogo que você vai toda semana 50 minutos. Então ele vai sentar lá na cadeira e vai ficar até acabar, porque a gente não sabe quantos eventos a gente vai trabalhar. Então pode colocar de 3 a 4 horas aí tranquilamente. Wanderlei, uma coisa também que a pessoa às vezes pergunta, né, nos questiona, a gente pode mudar, quem está hipnotizando, o hipnotizador, ele pode mudar, apagar da consciência da pessoa certo fato ou não? Não. Você não consegue apagar nenhuma memória. O que você consegue fazer, e você deve fazer isso como hipnotista, como hipnoterapeuta, é fazer uma ressignificação. A gente vai dar um novo significado para o que aconteceu. E não apagar a memória. Então a pessoa continua sabendo que aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. Mas a emoção negativa conectada ao evento não existe mais. E é o que faz com que o sintoma não tenha motivo para existir. Então isso é um outro mito. Você não vai apagar a memória nem nada disso. Vai a memória continuar com a lá, mesma memória, ela sabe o jeito que mas aconteceu. em harmonia. Em harmonia, exatamente. Então aquela memória não mais incomoda. Não mais causa o sintoma atual. Professor, nós sabemos também que a hipnose pode fazer analgesia. Por exemplo, em tratamento estético ou dentário, enfim, alguns tipos de tratamento. Exatamente. É um uso bem comum da hipnose, porque ela consegue fazer com que o cérebro não interprete a dor. A gente sabe que a dor é uma interpretação do cérebro, né? A pessoa fala que está com dor na mão, mas a dor não está na mão. A dor é uma interpretação no cérebro. Então, todas essas profissões que trabalham com algum procedimento que envolva dor, então dentistas, o pessoal de estética, até mesmo tatuadores, micropigmentadores, qualquer profissão que envolva dor, você consegue usar essa técnica de hipnose para inibir a dor. Inibir a dor, Na verdade, o cérebro ele reproduz essa sensação de analgesia. Então, o primeiro ponto é que o cliente ele deve conhecer a sensação de estar anestesiado. Porque não é que você cria um fenômeno do nada. O cérebro reproduz alguma coisa que ele já conhece antes. Então, o hipnotista vai usar
essa memória da analgesia para fazer a aplicação ali no procedimento. E sem o risco de estar injetando anestésico, qualquer tipo de Às vezes a medicamento. pessoa tem né? algum tipo de alergia, então é uma aplicação fantástica e você consegue dar uma qualidade muito maior no atendimento. E quem que não quer ficar Tá sem bem, sentir sem dor, dor, né? né? Então todos esses procedimentos você consegue usar sim a hipnose. Professor, no próximo bloco eu gostaria que, se possível, você comentasse com os nossos telespectadores, que eu sei que tem também uma das indicações da hipnose, seria emagrecimento, parar de fumar. E falando na parte de emagrecimento, eu sei que existe, né, o balão hipnótico, né, o balão gástrico. E também gostaria que, se possível, comentasse também, falasse um pouco da regressão. Pode deixar. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado, o professor Vanderlei Santana, que além de hipnoterapeuta também faz programação neurolinguística. Professor, agora há pouco antes dos comerciais, né, eu comentei com você que algumas indicações a mais que seria da hipnose, que seriam parar de fumar, emagrecimento, inclusive o balão hipnótico, né? Você pode explicar para os nossos telespectadores, por gentileza? Posso sim. Vamos começar falando do emagrecimento. O emagrecimento ele vai ter duas etapas. A primeira é tratar a emoção original do problema. Por que a pessoa come demais? Que emoção ela quer se livrar através da comida? Então, nesse primeiro momento... Seria tipo uma fuga da pessoa, não é isso? Exatamente. Então a gente trata essa causa inicial, pode ser usada a regressão, por exemplo, ou outras técnicas, e a partir do momento que aquela emoção que fazia a pessoa comer demais não existe mais, a gente pode entrar com um balão gástrico hipnótico. Na verdade, ele tem os mesmos efeitos da cirurgia real, mas é feita somente na mente da pessoa. Então a gente consegue fazer com que ela... sem os efeitos colaterais? Sem os efeitos sem colaterais. Problema, então a gente consegue fazer com que ela preencha uma parte do estômago e não consiga comer a mesma quantidade que ela comia antes. Lógico Sente aquela sensação de saciedade. De saciedade. Né? A gente consegue criar uma âncora e fazer com que ela reproduza a sensação de saciedade. E mesmo que ela tente comer, ela não consegue. Lógico que isso vai fazer... Esse tratamento vai ser feito junto com um nutricionista. Lembrando que a hipnose ela é uma ferramenta que vai potencializar o processo. Então ela não vai excluir o trabalho de um outro profissional. Ela vai trabalhar em conjunto. Em conjunto, só vem a somar, né? Exatamente. Então esse é uma primeira aplicação muito comum para o emagrecimento. Porque às vezes a pessoa ela trata o corpo, mas não trata a mente. Então é comum a pessoa fazer, por exemplo, essas cirurgias e engordar tudo Exatamente. Novamente. Porque ela não está trabalhou preparada na mente. Psicologicamente para isso. Exatamente. Ela né? está trabalhando só a força de vontade, que não adianta muita coisa nesses casos. Falando também de tabagismo, é uma outra coisa que a gente consegue ter resultados bem satisfatórios com a hipnoterapia, porque a gente consegue fazer com que o cliente ele interprete de uma outra maneira a relação com o cigarro. O que acontece? A pessoa que fuma, ela faz uma relação de prazer. Eu fumo para ficar mais aliviado, mais calmo, me ajuda no estresse, me ajuda na concentração. E, na verdade, tudo isso é mentira. Tudo isso, na verdade, não acontece. Com a hipnoterapia, a gente faz a pessoa ver o cigarro como ele realmente é. Então, por exemplo, a gente consegue fazer o cliente experienciar a primeira vez que ele fumou, que foi horrível, que ele tossiu, que ele falou, como que as pessoas podem fumar isso? E aí, pela insistência, pela repetição, o corpo ele é forçado a se acostumar com aquela substância. E aí, como ele entra no período de abstinência, ou quando não está fumando, e ele fuma, e aí o cigarro ele interrompe essa abstinência, ele faz a conexão. Então, fumar me acalma. Fumar me ajuda em várias coisas. Então, a gente consegue fazer essa ressignificação, essa reprogramação da relação do cliente com o cigarro. E a pessoa ficar livre, né, do cigarro. Exatamente. Ela vai virar um não fumante. A gente fala que ela não vai virar um ex-fumante. O ex-fumante é aquele cara que a qualquer momento ele volta a fumar. Pode voltar. Ele parou pela força de vontade. Então, tem gente que aguenta 2 anos, tem gente que aguenta 5 anos, mas ele tá sempre ali com aquela vontade, né? Salvo algumas exceções. Então ele vai virar um não fumante. A gente vai fazer com que ele não tenha mais vontade de fumar. Que ele não veja mais motivo em fumar. E não que ele tente se controlar a cada dia. Professor, vamos falar um pouquinho a respeito de regressão. Primeiro, o que vem a ser a regressão? Vamos lá. A regressão nada mais é que a capacidade que o cliente tem, que a mente de todos nós tem, de reviver uma experiência do passado. Mas é diferente de lembrar apenas.
Como eu poderia perguntar para o senhor, o que você comeu ontem na hora do almoço ou semana passada? Você vai fazer um esforço consciente de lembrar. Não é isso. O cliente ele vai reviver aquela experiência. Então é como se ele estivesse lá. É como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Para que a gente usa a regressão? Para achar a causa inicial do problema. Aonde que ele começou? Aonde que o subconsciente aprendeu aquilo? Então muitas vezes você ouviu coisas do seu pai, da sua mãe, do seu professor, que você acabou acreditando quando você era criança. A criança ela facilmente aceita sugestões externas. A gente é resultado dessa nossa programação do subconsciente. Então a regressão faz com que ele reviva esse momento através da emoção negativa que causa o sintoma e a gente vê aonde que está o problema e faz o que a gente chama de ressignificação ou dessensibilização. Então a gente volta lá onde o problema começou e faz o cliente daquela idade interpretar e a pessoa volta a viver normal. Né? Exatamente, que é o que a gente quer, né? Então, a regressão é uma das ferramentas que a gente usa com mais frequência, mas ela parte desse princípio de sintomas que foram originados por algum evento, muitas vezes traumático. E até é importante comentar que muitas vezes o problema não é o problema. Você volta lá na origem e ele às vezes não tem nem relação direta com o sintoma atual. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um medo de dirigir e ela acha que é porque o ano passado ela bateu o carro. E muitas vezes a origem está lá na infância. Na maioria das vezes a origem está na infância. Então o subconsciente ficou sensível a uma determinada situação e o acidente, por exemplo, ele só disparou, desencadeou aquele sintoma. Então uma regressão ela é legal porque a gente consegue identificar a origem e não simplesmente tratar o sintoma, tratar a causa e o sintoma deixa de existir. Professor, e lembrando que a hipnose, a regressão, enfim, todo tipo de tratamento feito não tem nada a ver com religião, como você falou logo no começo do programa. Então não tem miticismo, religião, crença, nada. A hipnose realmente é uma ciência. É uma ciência, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Odontologia. Então é uma ciência, já foi comprovado. E a gente consegue usar essa ferramenta em conjunto com outras ferramentas, com outros tratamentos. Então o cliente chega com um quadro de depressão, em nenhum momento o hipnoterapeuta vai fazer diagnóstico ou vai falar para ele parar de tomar os remédios. É importante falar isso. Né? Exatamente. Ele é um trabalho em conjunto com os outros profissionais. O hipnoterapeuta não é médico. Então ele vai trabalhar... Se o médico ver, enxergar que ele está bem, o próprio médico vai retirar o medicamento, alguma coisa. Exatamente. Então é comum que os médicos indicam, a gente trabalha numa parceria com a hipnoterapia. Isso é muito legal. Isso é bem interessante porque ele acelera bastante o processo de autocura. Lembra que toda hipnose é uma auto-hipnose e o hipnoterapeuta ele é apenas um facilitador desse processo. Ele conduz o cliente para achar os próprios recursos para a mudança. Nada mais do que isso. Professor, nossa conversa está ótima, né? Acredito que os nossos telespectadores estão aproveitando bastante, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao finalzinho. Então eu gostaria de, antes de encerrarmos o programa, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu acho que o mais importante é você sempre perceber que você é o seu próprio terapeuta. Começa a pensar quais são os recursos internos que você tem. Quantas coisas você achou que você não conseguiria realizar e no final das contas você conseguiu. Então acho que a mensagem é parar de colocar a solução dos seus problemas na mão de outra pessoa. E sim perceber que você, muitas vezes, é o criador do problema, mas mais do que isso, você também tem a solução para o seu problema. Então acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e queria agradecer o convite. Professor, então, gostaria muito de agradecer, né, a tua presença, dizer também que é meu eterno mestre, né, que o professor, como eu disse no começo, a gente não esquece do professor, né, ou melhor, não deve esquecer do professor. O prazer é tudo meu e tenho certeza que você vai ajudar ainda mais pessoas com essa nova ferramenta. Professor, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.